és o Senhor, tu és o Mestre. Os meus pés não lavarás. O que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Lavemos os pés uns dos outros. Saibamos lavar os pés do próximo, lavar os pés e amar todas as pessoas igualmente. Que nesta tarde santa o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos e nos ensina a lavar os pés uns dos outros e institui o novo mandamento para que nós amemos todas as pessoas igualmente. Neste dia santo, como já pela manhã foi celebrada a missa dos Santos Óleos nas catedrais, a bênção do óleo do crisma, dos catecúmenos, neste dia santo que o nosso Senhor Jesus Cristo institui a Eucaristia e o sacerdócio ministerial, e lava os pés dos seus discípulos, e deixa o exemplo para todos nós lavar os pés de todas as pessoas. Institui o novo mandamento para que nós amemos todas as pessoas igualmente. Instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio ministerial, instituição do lava-pés, instituição do novo mandamento neste dia santo. Lavemos os pés uns dos outros e amemos todas as pessoas igualmente. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-o na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido.
Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendestes o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lavemos os pés uns dos outros. Cristo Senhor lavou os pés dos seus discípulos e deixou o exemplo para todos nós, para que nós lavemos os pés das outras pessoas. Como quando a gente vai ingressar na comunidade de um mosteiro, que é admitido para ser membro da comunidade, a comunidade, com o abade, lava os pés de quem está ingressando no mosteiro. É o exemplo que Cristo Senhor nos deixou. E nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, temos que lavar os pés das outras pessoas. Saber lavar os pés de todas as pessoas, seja de uma pessoa, de um grande empresário, seja de um morador de rua. Nós temos que lavar os pés, que é o exemplo que Cristo Senhor nos deixou. Lavemos os pés, seja de um empresário, seja de um ator, seja de um artista, seja de um morador de rua, seja de quem é um detento. Lavemos os pés uns dos outros, que Cristo Senhor deixou o exemplo, e façamos como Cristo Senhor. Lavemos os pés uns dos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo já sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai.
de voltar de onde ele veio. E aqui nós vemos o novo mandamento. Tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E todos nós temos que amar todas as pessoas. E o nosso Senhor Jesus Cristo tomando a ceia naquela tarde santa. E lá, o diabo já tinha posto no coração de Judas o Iscariotes o propósito de entregar Jesus. Porque Judas o Iscariotes era apegado às coisas do mundo, não tinha amor e caridade, não amava o próximo, não buscava verdadeiramente a Deus, não estava em Cristo que estava conosco. E por isso o diabo pôs em seu coração o propósito de entregar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus ele tinha saído e para Deus voltava. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos. Na mesa com seus discípulos, levantou-se da mesa e tirou o manto, e enrolou e pegou uma toalha e amarrou na cintura. E todos nós temos que pegar uma toalha e amarrar na cintura para lavar os pés uns dos outros. Derramemos água numa bacia, como Cristo Senhor derramou água na bacia. E assim começou a lavar os pés dos seus discípulos. E lavando os pés de seus discípulos, chegou a vez de Simão Pedro. E Simão Pedro, o mais preocupado, disse: Senhor, tu me lavas os pés? Chegou a vez, Jesus já tinha lavado dos outros, e chegou a vez de Simão Pedro. Senhor, tu me lavas os pés? E o Senhor, e agora não entendes que estou fazendo? Pedro não estava entendendo, mas Jesus disse que mais tarde ele iria compreender. Mas Pedro, tanto preocupado, muito preocupado, ansioso, Pedro muito ansioso, disse: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus, lavando os pés dos discípulos e Pedro, preocupado, ansioso, argumenta ao Senhor: Tu nunca me lavarás os pés. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo Pedro dizer: Tu nunca me lavarás os pés. E por isso o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo Pedro tão preocupado, dizendo: Então tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus disse: Se não me lavarás os pés, não terás parte comigo. Por isso temos que lavar os pés. Cristo Senhor está lavando os pés de cada um de nós, e todos nós temos que lavar os pés uns dos outros. Sigamos o exemplo, sejamos humildes e estejamos limpos. E Jesus já tinha lavado os pés dos seus discípulos. Pedro, naquela preocupação, naquela ansiedade, que Pedro tinha muita ansiedade, como nós vemos aqui na boa notícia desta tarde santa, dizendo ao Senhor: Tu nunca me lavarás os pés. Mas o Senhor lavou os pés de Simão Pedro e lavou os pés de todos. E Jesus só argumenta: Nem todos estáis limpos. Aqui argumenta a lógica de Judas o Iscariotes, que é o traidor. E o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés de Judas o Iscariotes e já sabia que ele o iria trair.
E por isso que ele argumenta: nem todos estáis limpos. É a lógica de Judas o Iscariotes. E assim Jesus nos ensina: vós me chamais de mestre e senhor, pois eu sou. Mas ele nos ensina a estar lavando os pés uns dos outros, que é o exemplo que ele deu para todos nós, para que façamos a mesma coisa que ele fez. Façamos tudo o que Cristo está nos dizendo. Lavemos os pés uns dos outros. Vivamos os mandamentos. Amemos todas as pessoas igualmente. A pedagogia fundamental do Evangelho que nós estamos meditando é o lava-pés, é o novo mandamento. Lavemos os pés uns dos outros e amemos todas as pessoas igualmente. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha docíssima esperança, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos para que todos lavem os pés uns dos outros e sigam o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, lavando os pés uns dos outros e amando todas as pessoas igualmente. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Nesta noite santa, que o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés dos seus discípulos, adoremos o Senhor no Santíssimo Sacramento. Jesus é exposto ao altar, que ele lavou os pés dos seus discípulos e depois Judas o traiu e o Senhor é preso. Por isso é preso e crucificado, morto e sepultado. Por isso, nessa Santa Missa do lava-pés desta noite santa, Jesus é exposto no Santíssimo Sacramento e fica em adoração e não tem a bênção final nesta noite santa, a bênção final somente no Sábado Santo, na Vigília Pascal, que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita e todos nós ressuscitaremos com Ele e viveremos para sempre em Cristo Senhor. Estejamos preparados para a Páscoa de Cristo, que todos nós, que todos os seres humanos ressuscitem com Cristo Senhor, tenham vida nova em Cristo Senhor. E vamos testemunhar